Santa Catarina teve 2,8% de desemprego no terceiro trimestre, no acumulado de um ano, ou seja, de 12 meses, ficando apenas atrás dos estados de Roraima, com um índice de 2,1, e Mato Grosso do Sul, com 2,3. Em terceiro lugar, vem Santa Catarina com 2,8, destacando que esses dois primeiros estados estão bem, assim como Mato Grosso do Sul, que vem atrás da gente, também, por causa de uma economia bastante focada no agronegócio, que vai muito bem, obrigado, Brasil afora, ajudando a alimentar o mundo. A economia do Paraná é um pouco mais diversificada, fica em quinto lugar, com um índice de 3, alguma coisa, índice histórico. O Paraná nunca teve um índice tão baixo. Santa Catarina, não tenho certeza quanto a isso, mas o fato é o seguinte: nós estamos crescendo de maneira continuada. Enquanto a taxa de desemprego em Santa Catarina é de históricos 2,8, seguida de Roraima, Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul, a taxa de desemprego no Brasil também é muito interessante, muito boa nesse momento, está atingindo aquela condição, está muito próxima do pleno emprego, está com 6,4. Isso se deve a ações governamentais e também a capacidade produtiva e de negócios da economia brasileira. Tem a ver com o dólar, nós vamos falar sobre isso ano que vem mais detidamente, para entender um pouco melhor essa dicotomia entre crescimento e aumento do gasto público. Deixa isso para o ano que vem, porque o importante continua sendo, nesse momento, destacar aqui, neste final de ano, de dezembro, antes do Natal, a condição de Santa Catarina no cenário nacional. Santa Catarina atingiu a taxa de desemprego de 2,8% no terceiro semestre, no acumulado dos últimos 12 meses do ano. Fica em terceiro lugar, somente atrás do estado de Rondônia e do estado de Mato Grosso. Rondônia 2,1, Mato Grosso 2,3, Santa Catarina 2,8 taxa de desemprego. Isso é mais do que a condição de pleno emprego, é quando o empregador está atrás de funcionários para continuar tocando seu negócio, investindo e aumentando. E a gente está um pouco à frente do Paraná, que também atingiu um índice histórico de 3,1, jamais havia alcançado esse índice, e Mato Grosso do Sul com 3,4. Para vocês terem uma ideia, 2,8 Santa Catarina, a taxa de desemprego no Brasil hoje é de 6,4, o que se deve a fatores que nós vamos explicar a partir do ano que vem. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Tanque de Pensamento, um canal objetivado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. Não é simplesmente a bola da vez, é a bola 8, e não te esquece, continua curtindo, te inscrevendo e compartilhando para que a gente tenha novas inscrições e continue disseminando uma reflexão crítica sobre o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Santa Catarina também é líder em carteira assinada no setor privado. Nós atingimos simplesmente o melhor índice do Brasil, líder com 87,3% de pessoas com carteira registrada, trabalhando com carteira registrada. E temos 67% da população ativa hoje ocupada. Para ter uma ideia, o índice do Brasil é de 58, enquanto o nosso é de 67, e aí nós ficamos novamente em segundo lugar, somente atrás de São Paulo, que tem 69% da sua população ativa ocupada, ou seja, trabalhando no mercado de trabalho. Isso é extraordinário. E vamos lá para mais um dado. Em 2023, a economia catarinense havia crescido 3,8%, superando o crescimento nacional do Brasil, portanto, que foi de 3,2%. Isso vem num crescente, que vamos ver aqui, vamos comparar com os primeiros 6 meses de 2024. Santa Catarina registrou um crescimento nos últimos 12 meses de 4,2%, crescimento da sua economia, do seu PIB, enquanto a média nacional foi de 2,1, ou seja, simplesmente o Brasil cresceu o dobro da média nacional. E nesse sentido é que eu estou dizendo,
insistindo, nós estamos num crescendo há muitos anos, o que significa, inclusive, que o percentual da nossa participação do PIB na composição do PIB nacional vem aumentando. Então, meus amigos, eu insisto que isso é uma constante. Santa Catarina vem crescendo há um bom tempo, o que significa algo muito promissor. Em termos estatísticos, a gente vai demonstrando isso. E tem mais um dado importante aqui para corroborar com essa informação, que é a seguinte: nos primeiros 10 meses do ano, Santa Catarina atingiu simplesmente o segundo lugar em número de empregos na indústria. Pensa o que é isso. Olha só, em primeiro lugar ficou o estado de São Paulo, evidentemente. O estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes, tem 6 vezes mais a nossa população. Foi o primeiro colocado com um saldo positivo de 133 mil empregos nos primeiros 10 meses do ano. São Paulo tem 21% da população nacional. Santa Catarina tem 3,5% da população nacional. Ou seja, tem 6 vezes menos do que São Paulo. E foi o segundo colocado em empregos, saldo positivo de empregos na indústria, com 46 mil empregos gerados. O que significa mais de um terço daquilo que foi gerado. 46, 92, 138, né? Então, nós temos mais do que um terço disso, enquanto nós somos um sexto da população de São Paulo. Então, essas comparações são importantes. Veja, se aqui numa elucubração, nós poderíamos dizer o seguinte, para representar isso matematicamente. Se São Paulo fosse do tamanho de Santa Catarina, ao invés de ter gerado 133 mil empregos, teria gerado 22 mil empregos, enquanto nós geramos 46. Se Santa Catarina fosse do tamanho de São Paulo, nós não teríamos gerado nas mesmas condições. Claro que isso aqui é uma elucubração, é uma hipótese cuja realidade poderia ser muito diferente, né? Se o nosso crescimento fosse acelerado e a gente chegasse rapidamente à população de São Paulo, certamente isso seria um processo muito mais caótico. Mas matematicamente é importante compreender isso, que se nós fôssemos do tamanho da população de São Paulo, nós não teríamos gerado apenas 46 nem 133 mil empregos como São Paulo gerou. Nós teríamos, proporcionalmente falando, gerado 276 mil empregos. Então, é nesse sentido que se destaca a grandeza do fenômeno do crescimento de Santa Catarina. E aí vamos lá, para algumas cidades. As principais cidades, as cidades que mais geraram empregos na indústria foram Joinville, Blumenau, Jaraguá, Brusque, Itajaí, Chapecó, Navegantes, São José e Araquari. No ranking geral, as cidades que mais geraram foram Joinville, Itajaí, São José, Florianópolis, Blumenau e Chapecó. E novamente, para destacar a importância do setor industrial, que proporcionalmente também é o maior do Brasil, superando inclusive a proporção da indústria de São Paulo na composição da sua economia, porque nós temos cerca de 33% a 34%, chega a 35% a participação da indústria no PIB catarinense. Quanto é a participação da indústria no PIB nacional? 11%. Então, nós temos um índice mais do que 3 vezes maior do que a média brasileira. Isso é um fator explicativo importante sobre por que a economia de Santa Catarina vai bem, por que o estado de Santa Catarina apresenta os melhores índices de desenvolvimento do Brasil. Ora, aí nós vamos lá para um fator explicativo disso tudo e, ao mesmo tempo, em curso. É inovação, algo sobre o que nós vamos falar muito em 2025, porque Santa Catarina foi considerado agora pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que tem um índice, lançou pela segunda vez um índice de inovação. O primeiro foi em 2014, em que Santa Catarina ficou em terceiro lugar, atrás do Rio de Janeiro em segundo e São Paulo em primeiro. A segunda publicação
a segunda vez que o INPE lança o ranking de competitividade, que não é lá o CLP, sobre o qual a gente já falou, esse é anual. Esse do INPE foi lançado pela segunda vez, 10 anos depois, e mostra Santa Catarina superando o Rio de Janeiro. Nós estamos em segundo lugar, somente atrás de São Paulo. E esse índice brasileiro de inovação e desenvolvimento do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele usa como referência os índices do Global Innovation Index. Pois muito bem, e isso, inovação, é o fator altamente explicativo para o desenvolvimento da indústria, mas também da agricultura e dos serviços. E aí nós temos que dizer o seguinte: capital humano, por sua vez, em que nós estamos também em primeiro lugar, segundo o CLP, há vários anos, inclusive na frente de São Paulo, o capital humano tem uma origem no nosso capital social, que é o nosso maior tesouro, é o maior tesouro de Santa Catarina. Isso está gravado na história do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. E isso nos remete continuamente, insistentemente, ao tema do desenvolvimento, que precisa ser inserido nos conteúdos escolares, principalmente, mas não somente, principalmente no ensino médio, mas também, de alguma maneira, no ensino fundamental e, notadamente, no ensino superior, porque o tema do desenvolvimento é uma condição estratégica sobre a qual todos devem estar debruçados, sejam agentes econômicos, políticos, culturais, educacionais, no sentido de a gente potenciar o desenvolvimento catarinense e o desenvolvimento nacional. E aí, para terminar, meus amigos, eu quero desejar a todos, espectadores qualificados do SC Think Tank, um Feliz Natal e um bom ano de 2025, que deverá demonstrar uma continuidade do processo de crescimento e desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Nós estaremos aqui falando sobre isso continuamente e aviso que a próxima edição será no dia 17 de janeiro. Nós retomamos dia 17 de janeiro para uma série de edições do SC Think Tank, com algumas novidades, inclusive, com entrevistas. E apenas nesse intermédio entre o dia 20 de dezembro e o dia 17 de janeiro, que todo mundo merece uma folga, eu mais uma vez quero desejar bons dias a todas as pessoas boas, espectadores do SC Think Tank, e dizer que no máximo a gente vai mandar um short por semana para ficar na memória de vocês, espectadores qualificados que ajudam a gente a refletir sobre o desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil, e a gente se vê. Feliz Natal e um feliz Ano Novo.